Números 13, versículo 1 ao 17. São vários versículos, é muito pequeno o texto, é muitos números, mas pouco texto. Números 13, do 1 ao 17. Diz assim as Escrituras: O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes de filhos de Israel. São estes os nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Orne; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Zaccar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setu, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Valse; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Nun, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou para espiar a terra de Canaã. Até aqui. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua grandeza. Pai, que a palavra aqui dessa noite venha de encontro às nossas vidas, venha de encontro aos nossos corações. Pai, que o teu Espírito Santo venha fazer coisas novas no nosso meio. Pai, o Senhor ali usou Moisés para mudar o nome de Oséias para Josué. Pai, eu como profeta do Senhor, eu profetizo essa noite aqui do início, mudança de nome, mudança de significado, mudança de direção, mudança de postura. Pai, que essa noite seja noite de mudança, ó Deus, familiar, mudança, ó Deus, na sua vida, ó Pai, em todas as áreas, seja emocionais, físicas, espirituais. Pai, que o Senhor é aquele que nos conduz a caminho de salvação, a caminhos de terra prometida. Pai, nos permita, ó Deus, nos faça, gere em nós essa expectativa e consuma essa transformação em cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos conduza, ministre cada vida, prepare cada coração, prepare cada vida aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, filho. Queridos, eu queria usar esse texto como uma introdução para a mensagem. Eu quero trabalhar um pouco da vida de Josué, mas antes eu preciso fazer uma introdução para que eu e você entenda o mundo espiritual. Veja que no verso 1, o Senhor disse a Moisés. É importante nós, como igreja, entender que Deus tem prazer de falar com a sua igreja. Mas quando Deus levanta pessoas, Ele fala com essas pessoas. E quando Deus me levantou sobre o ministério Moriá, Ele fala comigo.
Eu não estou dizendo que ele fala só comigo, irmãos. Então é importante nós entendermos. O Senhor é quem tem trazido direção neste lugar. E quando nós vamos ler lá em Josué, quando o Senhor levanta Josué, a palavra é clara com Josué. Josué, meu servo Moisés é morto, passa esse Jordão. Então Deus trabalha muito em cima de um direcionamento, de uma liderança, de alguém que quer ministrar nas nossas vidas. E o lugar para a igreja é necessário ouvir Deus, claro, ouvir a liderança, claro, ouvir o pastor, com certeza. É um processo. A orientação é dada a Moisés. Olha o verso 17. Moisés os enviou a espiar a terra. Quando o êxito da saída de toda a peregrinação no deserto e a conquista em Canaã está em ouvir a Deus, entender a cadeia de comando e obedecer. Aquilo que Moisés ouvia de Deus, ele aplicava no povo tal como Deus o direcionava. É preciso eu e você entender que aquilo que eu falo à igreja é importante. Receber a palavra que vem do púlpito é importante. Muitos recebem muita coisa de rede social. É preciso cuidar. O Senhor é um Deus que orienta. Moisés é esse líder que pratica, que coloca em prática aquilo que Deus direcionou. Veja que Deus fala com Moisés para preparar, separar pessoas e enviar. Mas se você for ler do 17 para frente, Moisés fala ao povo coisa que Deus não falou com ele. Mas Deus traz respaldo, Deus abençoa, Deus sustenta, porque tem um propósito. Aquela direção que Moisés dá é para que a palavra que Deus liberou se cumpra. Entenda que eu, enquanto pastor, sou um facilitador, aquele que aponta o caminho, aquele que dá a direção. Mas tomar o caminho, seguir e obedecer, compete à igreja. Aqui é muito claro. Moisés começa: Moisés os enviou a espiar a terra e lhe disse: subam pelo Neguebe, entra na região montanhosa, olhe a terra, observe isso lá, como é que é o povo, como é que vai ser, o que vocês veem, traz um relatório para mim. Então Moisés é ali didático, ele orienta ali para que o povo tenha sucesso e trague o retorno que ele precisa. Verso 8, leia comigo: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. A gente conhece muito bem Josué, mas pouco se fala de Oséias, ou o ex-Oséias. Quem é Oséias? Olha o verso 16: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra, ponto. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Que maluquice! Deus falou com Moisés que era para mudar o nome de Josué. Irmãos, o princípio da obediência é um negócio fantástico. Entender a cadeia de comando
e seguir é fundamental para a igreja nos dias de hoje. E eu não falo para Moriá, eu falo para a igreja. Nós não podemos, isso aqui você já ouviu de mim, se há algo que eu detesto, é quando a religião e a dependência da ovelha se dá no homem. Quando a ovelha não tem intimidade, não sabe ouvir a voz do Senhor. E eu tenho pregado isso aqui. É necessário que cada um de nós saiba ouvir a voz do Senhor. Deus não me tem por filho privilegiado ou em privilégio, mas cadeia de comando até nas trevas existe, hierarquias espirituais, principados e potestades. Há um governo, há uma direção, e quando eu vejo um Moisés aqui, chama fulano, chama Beltrano, todo mundo, opa, você, eu vou mudar seu nome. Será que tinha algum problema com Oséias? Será que o significado de Oséias iria atrapalhar o resultado? Irmãos, tem coisas na nossa vida que precisa passar por mudança. A gente acha que está certo, a gente acha que é assim. Tem um dito católico, né? Eu nasci católico, vou morrer católico. Meu pai era católico, eu vou ser católico. É um dito, isso não é bíblico. Tem gente que tem até adesivo disso no carro. Eu queria dizer para você, como profeta na sua vida, sempre haverá necessidade de mudança. Você precisa mudar. Nós precisamos passar por mudança. Para entrar em Canaã é preciso mudança. Para ter êxito na missão espiritual é preciso mudança. Aceitar a mudança. Você já imaginou o que é mudar seu nome? Vitor, a partir de hoje você vai ser chamado José Maria. Não é um negócio muito palatável de digerir. Espera aí, eu gosto do nome que minha mãe me deu. Alisson significa rico em glória. Sagrada fama. Rodrigo, rico em glória. Meu nome é Alisson Rodrigo. Eu sei o significado do meu nome, eu gosto do significado do meu nome, eu gosto da minha história. O que é para você trocar o seu nome? Você já pensou que essa noite é a noite de você mudar? Você já pensou que essa noite é a noite de mudança na sua vida? E eu quero dizer para você essa noite é a noite de transformação da sua vida. É uma noite de transformação. Kaique e Vitor, essa noite é uma noite de transformação na vida de vocês. Imagina eu começar a chamar o Vitor de Kaique e o Kaique de Vitor, tem esquisito? Que confusão que vai gerar. De que você está falando? Às vezes eu estou conversando com a Renata, ela está falando da família dela, eu falo, mas de quem que você está falando? Porque é normal na família lá trocar nome. Ah, porque a Rebeca está falando da Débora. Ah, mas a Débora, ela está falando da Letícia. Meu Deus do céu, me tem confusão. Mas isso lá é normal, mas eu já me adaptei. Queridos, a mudança do nome significa muita coisa. Eu não consigo entrar no contexto bíblico para falar o que significou para Oséias passar a chamar Josué. Eu não tenho dado bíblico para isso. Eu não fui psicanalista, não atendi Oséias para saber se ele gostou ou não. Mas eu sei de uma coisa: daqui para frente não existe mais Oséias, existe Josué. E quando Deus fala por boca de Moisés na vida dele, ele pega aquela palavra e não solta, ele vive aquela palavra, e as coisas se materializam espiritualmente por entender, por ouvir, por aceitar o processo.
Por que mudar o nome de Oséias? Pastor, o que significa Oséias? Salvação, livramento, até mesmo salvo pelo Senhor. Pastor, então não tem problema com o nome de Oséias? Não tem, irmãos. Muitas coisas na sua vida não tem problema. A forma que nós vivemos muitas vezes não tem problema, mas não te leva a um próximo nível espiritual, não muda a sua vida, não vai impactar a sua família, não vai mudar a sua história. Provavelmente, se não tivesse acontecido isso aqui, o povo não teria entrado em Canaã, não sei. Nós somos livres pensadores, mas se eu e você almejamos mudança, algo novo na nossa vida, é necessário entender que Deus sempre requer mudança, transformação, crescimento e nos traz um despertar, um olhar para as coisas de outra forma. Agora, o que você faz que Deus quer falar no seu coração essa noite, que precisa mudar, eu não sei. O que parece bom na sua vida, que te conduz tem até te conduzido em salvação e livramento, mas não te coloca num outro nível espiritual. O que precisa mudar, eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo traz no seu coração essa palavra. Irmão, se eu quiser emagrecer, eu preciso de uma decisão radical. Eu vou ter que mudar minha alimentação, eu vou ter que fazer uma atividade física, eu vou ter que empenhar. E a verdade espiritual, ela é a mesma. É a mesma. É preciso haver uma mudança. Eu não sei a partir de hoje qual o nome que o Senhor vai dar para você, mas eu creio que Deus está falando ao seu coração. Deus quer fazer coisa nova. Moisés deu o nome de Josué. Pastor, o que significa Josué? Yeshua. Javé é a salvação. Faz sentido? Oséias significa salvação. Josué meu Deus é a salvação. A salvação não vem das minhas atitudes. A salvação em si, ela não acontece pelaquilo que eu sou, pelaquilo que eu tenho sido, mas é algo de Deus na minha vida. Irmãos, é preciso entender, e Deus trabalha de uma maneira tão sobrenatural, especial. Deus não divide a glória dele. Quando Deus chama Moisés, Moisés tipifica o próprio Deus, aquele que vem e tira o povo da escravidão, aquele que coloca as pessoas numa condição de vida melhor. A vida está bem, está tudo bem, mas salvação é só em Yeshua, é só em Jesus. E Jesus é o Deus que salva. Viver uma vida cristã não significa uma vida estável, não significa aprovação de Deus. Viver uma vida em Jesus, entrar em Canaã, almejar Canaã, trabalhar para entrar nessa morada celeste, é um outro nível. A lei não serve para entrar em Canaã. Moisés, Josué tipifica Jesus.
É em Josué que esse povo vai alcançar a Canaã. Estão me entendendo? É preciso algo mais. Não dá para viver a lei, é preciso entender a graça e viver essa graça. Vamos comigo em Josué 1. Quero ler com você até o 9. Aqui é menos versículos e um texto maior. Josué 1 até o 9. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num. Josué não deixou de ser filho de Num, mas ele deixou de ser Oséias. Irmãos, eu não deixo de ser filho do Afonso e da Lilia, mas eu sou nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Quem não está em Cristo não encontra mudança. Em Moisés não precisa mudança, em Josué precisa mudança. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. Quando que Deus falou com Josué? Depois que Moisés foi morto. Cadeia de comando. A Bíblia é clara: ninguém pode seguir a dois senhores. Você imagina se Deus fala com Moisés e fala com Josué ao mesmo tempo? Que confusão! Quem que esse povo vai ouvir? Eu escuto Moisés ou eu escuto Josué? Quem é que obedeço? Não. Josué obedecia a Moisés. Josué andava com Moisés. E o texto ainda é até claro na minha versão NA, auxiliar de Moisés. Não sei se a sua Bíblia tem isso aí. Verso 2: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Deus fala com Josué após a morte de Moisés. Deus traz sobre Josué a libertação, a liderança sobre o seu povo. É muito claro, olha agora, já que Josué morreu, de Moisés morreu, obrigado. Josué, agora é você. Irmãos, é preciso a boa liderança. Ela precisa, em nosso meio, a boa liderança em departamentos, ela precisa fluir e gerar novos líderes, uma liderança sadia. Eu preparo novos pastores, você, líder de mulheres, prepara nova liderança, você, líder de homem, prepara nova liderança, você, líder de ministério infantil, prepara nova liderança, e é assim que funciona. Isso é uma cadeia natural. Isso é salutar para o corpo. É preciso despertar para a liderança que está sobre nós. Como eu disse, não há um privilégio de Deus para com a minha parte. Num corpo, cada um tem as suas funções. E é preciso despertar essa liderança que nós temos, seja na nossa casa. Quem lidera? Deus fala através de quem? Quem é boca de Deus dentro de casa? É preciso ter alguém que seja boca de Deus. Pode ser os dois? Pode, mas com domínio e governo, sabendo que um é auxiliar ao outro.
Precisamos entender o mundo espiritual na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. É preciso entender. Queridos, quando nós entendemos o projeto de Deus de mudança, de transformação, Deus nos traz em local de estabilidade. Josué, verso 3: todo lugar que você pisar, a planta do seu pé, é eu que estou te dando esse lugar, entendeu? Aonde você pôr o pé, meu filho, é eu que estou te dando. Eu vou te sustentar lá. É preciso entender essa verdade. Uma cadeia de comando, as decisões, os inputs, vamos dizer comercialmente não, né, na maneira técnica de liderança, as informações precisam ser claras. Verso 4: o território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ô Moisés, você entende o que é para ser alcançado? Você entende aonde é para você pisar que eu vou te dar? Eu estou te dando de tal lugar a tal lugar, de tal lugar a tal lugar. Você entendeu a área que você precisa tomar posse? Você entendeu para onde é para levar o povo? Se Josué não tivesse entendido para onde era para levar o povo não iria com ele. Porque se as pessoas que estão comigo, que me seguem, não entender que eu estou levando elas para Canaã, para um lugar de salvação, não irão querer ir comigo. Para onde eu quero levar você, queridos, comigo? Para uma Canaã espiritual. É muito claro para você aonde é que eu estou te conduzindo. Por que eu quero que o Senhor mude você? Para você experimentar uma mera experiência espiritual aqui na terra? Não. Uma mudança que altera, que muda, que te coloca num patamar espiritual aqui e que te projeta para o reino espiritual de salvação. Entenda-se: céu, eternidade, vida após a morte, garantida, porque todo o projeto divino, Deus sempre traz um projeto divino completo. Então é muito claro aquilo que precisa ser alcançado. Olha o verso 5: ninguém poderá resistir você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Ô, igreja, deixa eu te falar, quando você entende a mudança, quando você entende o processo, ele pode ser até doloroso, mas quando você aceita a mudança, quando você é nova criatura, ninguém vai poder te resistir. Não tem batalha perdida, não tem derrota. Tem luta, mas não tem derrota. Não tem. Como fui com Moisés, serei contigo. Como a gente precisa ser bom de Bíblia. Eu vou fazer uma pergunta retórica para vocês. Moisés tirou o povo do Egito, o povo caminhou no deserto. Teve maná? Teve maná. Teve água saindo da pedra? Teve água saindo da pedra. O que mais? Teve codornizes para eles comer carne? Teve. Teve mar que abriu? Teve. Tal como eu fui com Moisés, eu serei com você, Josué. Teve codornize para Josué? Teve maná com Josué? O mar se abriu? Não, abriu o Jordão. Mas
Foi igual. Aos olhos humanos não, querido. Porque tal como Deus age na minha vida, Ele age na sua. Agora, não quer dizer que algumas coisas que aconteceram para mim, na sua vai ser igual. O processo de Deus é diferente, mas a presença de Deus é a mesma, a condução de Deus é a mesma, a guarda, a proteção de Deus é a mesma. Nem todos precisam de codornizes, de maná e etc. São gerações diferentes, são tempos diferentes, são circunstâncias diferentes. Deus vai atender você na medida do que você precisa. O que Renata precisa é diferente do que Rosane precisa, mas a ação de Deus é a mesma, o poder de Deus é o mesmo, o favor de Deus é o mesmo. Há um Deus que opera de uma mesma maneira, de uma mesma profundidade. Parece que a igreja de hoje quer contemplar as mesmas coisas de outrora, e o projeto de Deus não é vivermos como a igreja de outrora. É preciso ser igreja no dia de hoje, é preciso aceitar o processo no dia de hoje. Há um Deus que ainda salva, há um Deus que ainda cura, há um Deus que ainda liberta, há um Deus que ainda faz, há um Deus que requer de nós transformação, crescimento, despertar a uma maturidade espiritual, a um novo posicionamento, a uma santidade. Isso não mudou e não vai mudar até que o Senhor venha. Isso não muda. Não teve maná para Josué, não teve codornize. É preciso entender que em Moisés as coisas acontecem de uma forma, em Josué as coisas acontecem para a salvação eterna, é para a eternidade, é para algo maior. Se nós continuarmos como igreja contemplando no nível horizontal, nós vamos perder a glória de Deus. Ah, igreja, como nós precisamos despertar para esses dias. Olha o final do verso 5. Não os deixarei, nem o abandonarei. Deus não deixa o seu povo à sorte, à deriva. O povo estava perdido no deserto, mas nunca perdeu a presença de Deus. Verso 6. Josué, seja forte e corajoso. Porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Josué, você precisa ser forte e corajoso, porque eu vou colocar esse povo para você salvar. Irmãos, essa regra espiritual ela não mudou. Essa verdade espiritual ela continua sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós somos responsáveis por conduzir a nossa família, nossos familiares a essa Canaã celestial. É eu e você que estamos aqui, essa mensagem é para mim e para você, de fazer mudança na nossa casa, na nossa estrutura familiar. Seja forte e corajoso para salvar. O texto não está dizendo, seja forte e corajoso, porque você está indo numa terra lá que tem gigante lá, não. Deus não falou isso com Josué, não. Deus não está dizendo para Josué, seja forte e corajoso, porque vocês vão lutar com o gigante lá, você vai ficar com medo. O texto não fala isso. O texto não fala que eu preciso ser forte e corajoso para vencer a minha vida. Não precisamos ser forte e corajoso para vencer no campo horizontal. Nós temos que ser forte e corajoso para vencer no campo espiritual.
A chamada de Deus essa noite é uma mudança a ser forte e corajoso no mundo espiritual. Verso 7: tão somente seja forte e muito corajoso. O que está escrito aí na Bíblia, irmãos? Que a gente lê esse trem aí e não entende. Isso é pura interpretação de texto. Perdão ao Espírito Santo, a gente entende isso aí com interpretação de texto. Então, somente Josué seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que a palavra, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Moisés, ou Josué, você tem que ser forte e corajoso para fazer o que está escrito nesse papelinho aí na sua mão. Claro que aqui não tinha a palavra inteira, irmão. Mas seja forte e corajoso para que você faça segundo tudo que está escrito nesse papel, que chama Bíblia, que chama Palavra de Deus. Hora nenhuma o texto está dizendo: seja forte, Josué, e corajoso para você enfrentar o gigante. Seja forte e corajoso porque os cachos de uva lá em Canaã é gigante, você vai ter que fazer muita força. Não tem isso. Seja forte, Josué, e corajoso para uma decisão na sua vida hoje. A palavra de Deus não é um flerte, não é um acaso na nossa vida, ela tem primazia, ela vem primeiro, ela é importante, ela é a base da vida cristã, ela é o que nos sustenta. Por que estamos fracos? Por que estamos amedrontados? Porque não tem palavra de Deus na igreja. Na ceia do Senhor, por isso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? É preciso despertar, é preciso ser fortalecido e corajoso para encarar a vida espiritual. Se posicionar nas coisas espirituais, se encarar na palavra de Deus, olhar para a Escritura. Ah, pastor, eu não gosto de ler a Bíblia não, eu leio e não entendo nada. Tem nenhum alfabeto aqui, nenhum, todos aqui sabem ler, todos aqui já tem um bom tempo que tem uma Bíblia, todos aqui têm o Espírito Santo. Todos têm o Espírito Santo. Agora, o que nós fazemos com o nosso tempo é individual. É preciso despertar para uma devocional, tempo com Deus. Quer mudança na sua casa, quer mudança com seus filhos, tenha um tempo seu com Deus. Tenha um tempo com Deus, tenha a palavra de Deus, seja forte e corajoso para trazer a palavra de Deus como verdade, como base da sua vida cristã. Lembra de Ezequiel? Que a caminhada cristã, lá de Ezequiel 1, que os evangelhos, aquele ser vivente de 4 cabeças, 4 asas, anda para frente, não anda para o lado, não vira para o lado, só anda para frente. Aquilo que eu chamei de nave de igreja, que tem ali a reunião dos santos, anda para frente. Olha o que diz esse texto, continuação do verso 7: não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvie. A vida cristã anda para frente. Vida cristã anda para frente. Quem olha para trás vira estátua de sal. Vida cristã anda para frente. É progresso, é evolução, é transformação, é mudança, é nova criatura, é novo nome, é um novo patamar espiritual.
Se você anda para frente, o que que a palavra te dá? Lembra que eu falei aqui? Quando você entende o chamado, quando você entende o processo, quando você entende a hierarquia de autoridade, quando você obedece, Deus trabalha em todos os pontos. Olha o final do verso 7: para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. O caminho do Evangelho é loucura ao homem natural. Mas o caminho do Evangelho é caminho de sermos bem-sucedidos onde nós andarmos. Quer que a sua família, seus filhos sejam bem-sucedidos? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Verso 8. Olha, o tão é verdade aquilo que eu falei para você. É preciso ser forte e corajoso para viver a lei, ou a palavra de Deus, para cumprir a lei, para praticá-la, não desviar da palavra. Olha o verso 8: não cesse de falar da palavra da lei, ou não cesse de falar desse livro. Pelo contrário, por misericórdia, medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite. É preciso meditar a palavra dia e noite. Se você não tem compromisso com a palavra, querido, é como uma fila, sua senha volta lá para trás. Qual filho que você atende? Quem tem mais de um filho, eu imagino que tem uma experiência. Qual filho que a gente mais atende? É aquele que te provoca mais? É aquele que está mais perto? Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que está escrito. De novo, qual a consequência dessa prática? Você prosperará, será bem-sucedido. Querido, você pode fazer nem você jovem, você pode fazer nem, você pode arrumar um bom emprego, mas o que te garante o seu sucesso e ser bem-sucedido é a palavra de Deus. Não é dinheiro, não é posição financeira, não é posição de cargo. Quer ser bem-sucedido? Palavra de Deus. Para encerrar, verso 9: Moisés, não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, e não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor Deus estará com você por onde quer que você andar. Ô Josué, quando você estiver lá, tiver aquele gigante lá na sua frente, eu vou estar lá com você. Como? Se você que não leu a palavra de Deus, se você que não alimentou da palavra de Deus, lá na frente de batalha vai faltar a presença de Deus. Vai faltar. Sabe por que falta Deus nas nossas guerras? Porque Jesus é o Verbo. O Verbo é Deus, o Verbo é palavra. Quando você alimenta da palavra, ele acontece lá. Ele luta, ele peleja por você lá. Em em Oséias, é uma salvação natural. Em Jesus é uma salvação por Jesus. É algo que vem de Deus lá no fronte da batalha. Não é você quem luta as suas guerras. É o próprio Deus que luta por você lá. Mas tem que ter tido aqui. Se aqui agora não tiver Deus, lá vai faltar Deus. Se não tem Deus aqui, não tem Deus lá na batalha. É uma decisão sua.
você está recebendo essa palavra aqui hoje. Entrar em Canaã não dá para Oséias entrar. É preciso Josué. É preciso Josué. Quem entende Canaã não cessa de falar do livro dessa lei. Pastor, o senhor quer que eu seja um religioso? Não. Quero que você fale da palavra de Deus. O maior atraso que a igreja tem é discutir doutrina humana. Corta cabelo, faz tatuagem, não faz tatuagem, põe brinco, não põe brinco, usa saia, qual o tamanho da saia? Não tem isso na palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo, quem tem Deus, discerne essas coisas muito bem. É preciso uma decisão hoje em Jesus, na palavra. Jesus é o Verbo. E o Jesus que materializa na sua vida, que vem à sua presença e age por você, é na medida que você relaciona com a palavra dele. Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, a tua palavra, ela é maravilhosa. A tua palavra é doce como mel. Como Ezequiel ali comeu a tua palavra, isso foi falado domingo, e ela lhe foi como mel em sua boca. Pai, essa palavra pregada aqui hoje, ela é como esse mel. Pai, que cada um dos meus irmãos, que cada um de nós, Pai, venhamos comer a sua palavra. Pai, que venhamos alimentar da Tua palavra. Pai, desperte a Tua igreja, a Igreja Batista Moriá, a igreja desses dias, a um novo relacionamento com Deus. É preciso mudar. Não teremos mudança na nossa vida se não tiver palavra de Deus. Não dá para entrar em Canaã vivendo da mesma forma. Desperta o Teu povo. Traz o seu povo a uma realidade, a uma maturidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, fala a cada coração, desperta cada vida aqui neste lugar, em nome de Jesus.